O desafio inicial que me foi colocado foi de falar sobre a evidência científica relativa à avaliação musculoesquelética de toda a coluna cervical de uma forma global. No entanto, sendo uma área bastante extensa, houve necessidade de limitar a minha intervenção e vou-vos falar especificamente sobre a avaliação da cervical superior em casos de cefaleias cervicogénicas, o que nos diz a evidência, ou seja, que tipo de procedimentos de avaliação utilizamos no nosso dia-a-dia e que tipo de procedimentos de avaliação estão fundamentados pela evidência científica, levando-nos a uma prática clínica mais congruente e mais consistente. Como tal, a minha apresentação terá alguns objetivos. Em primeiro lugar, logicamente, apresentar-vos-ei a problemática das cefaleias, especificamente as cefaleias cervicogénicas. Em seguida, falar-vos-ei sobre a classificação internacional de cefaleias, como poderemos subdividi-las em vários subtipos e, desse modo, determinar quais é que são passíveis de intervenção de fisioterapia e não. E, em seguida, farei um pequeno resumo sobre os melhores procedimentos a nível de avaliação, sobre os melhores testes ortopédicos a utilizar neste tipo de situações, devidamente fundamentados por evidência científica. Quando pensamos em cefaleia, lembramos-nos das dores de cabeça que já tivemos em algum momento da nossa vida. Quem nunca teve uma cefaleia? Sem dúvida que é uma condição bastante incapacitante e as estatísticas que encontramos em artigos científicos apontam precisamente nesse sentido, confirmam aquilo que todos nós já sentimos em algum momento da nossa vida. Afeta então mais de 66% da população, e estes números não dizem respeito a Portugal ou ao Brasil, dizem respeito a outros países, mas não se dão muito diferentes da nossa realidade. É apontada como sendo a condição de dor mais prevalente ao longo da vida. 90%, segundo este Sr. Steiner, da população já em algum momento da sua vida sentiu uma cefaleia e teve um episódio pelo menos. Estas cefaleias estão associadas a várias alterações, não só alterações musculoesqueléticas, mas em muitas situações há alterações na nossa qualidade de vida. Há alterações a nível da funcionalidade diária, a nível da participação social e mesmo de alterações emocionais. É uma causa de perda de vida saudável muito devido à incapacidade daí resultante e sem dúvida tem um efeito significativo no nosso estilo de vida, nas nossas relações sociais e profissionais. É apontada como sendo uma causa bastante relevante de absentismo e está associada a uma despesa bastante significativa a nível de erários públicos, despesas não só diretas como também despesas indiretas. Eu gosto sempre que falo de cefaleias de mostrar este gráfico de uma investigação que uma colega nossa, fisioterapeuta da África do Sul, Lina Diner, fez aqui há algum tempo. Ela basicamente fez uma entrevista a 100 indivíduos com cefaleias crónicas e tentou verificar qual é que seria a repercussão, qual é que seria o impacto dessas cefaleias em aspectos relacionados com a função, com as relações sociais e com as emoções. Mais uma vez, a nossa intervenção deve ir ao encontro das necessidades dos utentes. Sem dúvida que não devemos reger-nos por um modelo puramente biomédico, mas a parte psicossocial, para além da bio, é bastante relevante também neste tipo de disfunções. A nível de função, aponto ou saliento especificamente a perda de produtividade. 89 em 100 indivíduos apontaram essa situação como uma consequência e mesmo incapacidade de planear o seu futuro. Quase 50%, 49% para ser mais exato, apontou essa situação. A nível de emoções, a ansiedade é algo bastante frequente, patente neste tipo de indivíduos com esta disfunção, assim como alterações a nível de depressão e a nível de sensação de isolamento. Alguns até, imaginem, consideraram o suicídio. A nível de relações sociais, basicamente afeta as nossas relações, seja com amigos, seja com colegas, e, bastante importante, 86% apontaram que episódios de cefaleia afetaram a sua relação conjugal, imaginem. Portanto, algo a terem atenção. E falando em relações conjugais,
Se a sua mãe estivesse com dor de cabeça naquele dia, você não existiria. É um anúncio da aspirina, mas leva-nos mais uma vez a pensar sobre a importância, sobre quando se fala sobre dores de cabeça. É curioso também, quando vemos estatísticas da própria Organização Mundial de Saúde, esta considera que as cefaleias são uma das 5 causas mais importantes que afetam principalmente as senhoras. Daí haver explicação para algumas situações relacionadas com cefaleias. Passando agora a coisas mais sérias, para compreendermos como é que vamos avaliar e como é que vamos classificar uma cefaleia cervicogénica, será importante compreendermos a sua base neuroanatómica. Esta assenta na convergência, vou ver se eu consigo aqui, caneta, na convergência do input aferente das raízes dos 3 primeiros segmentos cervicais, C1, C2, C3, com os tratos aferentes do trigêmino, que os vemos aqui também, nos seus núcleos cervicais, ou seja, no núcleo trigêmino cervical. Assim sendo, qualquer estrutura inervada por C1, C2 ou C3, sendo ela ou articular, ou vascular, ou muscular, etc., poderá ser uma potencial fonte de sintomas e estar implicada na etiologia da cefaleia cervicogénica. Basicamente, havendo disfunção aqui, nós poderemos ter dor referida para a região orofacial, entre as quais as cefaleias poderão estar associadas. Quando um utente se dirige à nossa clínica com um quadro de dor, uma das perguntas habituais que lhe fazemos, obviamente, é onde sente a sua dor. É de realçar que em casos de cefaleia cervicogénica, e não só, a localização da dor não é diagnóstica da origem da dor, de estruturas que podem estar a causá-la. Em vários estudos que visaram avaliar a distribuição de dor de acordo com a provocação de vários níveis, de várias estruturas na coluna cervical, verificou-se que, sem dúvida, é mais frequente existir dor frontal, temporal e orbitária nestes casos clínicos. No entanto, há que salientar que há sobreposição de dor local e referida de várias estruturas anatómicas e há uma variabilidade interindividual substancial na área da dor. Portanto, a determinação da localização da dor é apenas uma parte do processo diagnóstico e não vai substituir depois a nossa avaliação subjetiva e a nossa avaliação física. O diagnóstico diferencial deste tipo de condição clínica não é fácil. Efetivamente, existem muitas dúvidas a nível clínico e mesmo a nível de investigação. Para terem uma ideia, existem mais de 300 subtipos de cefaleias diferentes, entre as quais talvez as mais conhecidas sejam as cefaleias frequentes e intermitentes, onde estão a nossa cefaleia cervicogénica a par de outras duas bastante conhecidas, as conhecidíssimas enxaquecas e também as cefaleias tensionais. É por isso bastante importante haver um diagnóstico diferencial preciso para que possamos, em primeiro lugar, saber se a fisioterapia poderá ser relevante para o nosso utente ou não, porque não podemos tratar todos os subtipos de cefaleias, logicamente, e, em segundo lugar, direcionar a intervenção mais adequada para cada caso clínico também. A nível de classificação de cefaleias, a mais consensual, talvez, é a classificação da International Headache Society. Portanto, esta sociedade científica dedica-se à elaboração de standards ou de guidelines que nos ajudam a subclassificar as cefaleias. Esta última edição, que podem ter acesso na internet através do site ICHD-3.org, conta com mais de 800 páginas e, como disse já, mais de 300 subtipos de cefaleias diferentes. As cefaleias cervicogénicas são uma das cefaleias que são identificadas, entre tantas outras. Portanto, a identificação de red flags, de precauções, procedimentos de tratamento e mesmo procedimentos de avaliação são importantíssimas. Dentro desta classificação, então, temos as cefaleias primárias, a caneta está aqui, as cefaleias primárias e as cefaleias secundárias. É precisamente dentro destas cefaleias secundárias
que se inserem as cefaleias cervicogénicas, atribuídas a um trauma, a consequência de uma trauma ou uma lesão a nível da cabeça ou a nível da cervical. Os critérios de diagnóstico apontados por esta International Headache Society são bastante biomédicos, diria. Portanto, existem alguns aspectos que não são tão funcionais quanto a nossa avaliação de fisioterapia, como, por exemplo, evidência imagiológica de uma disfunção ou lesão da coluna cervical que possa causar a cefaleia. Paralelamente, existe também um critério que está relacionado com o aparecimento da cefaleia com a relação temporal ou início da disfunção cervical ou o aparecimento da lesão. Existe também um outro que está relacionado com uma melhoria da cefaleia ou resolução da cefaleia paralelamente à resolução da desordem da disfunção ou da lesão cervical. Algo muito funcional, e que nós avaliamos sempre nos nossos utentes, é o que referem aqui no ponto 3, limitação da amplitude do movimento cervical e a cefaleia ser provocada por manobras provocativas da cervical. De resto, são critérios como este 4, por exemplo, a dor ceder a um bloqueio anestésico diagnóstico que não é propriamente da competência do fisioterapeuta. Portanto, é uma classificação, então, menos funcional, digamos assim, por isso é que em alguns estudos, alguns autores utilizam outros tipos de classificação, como este, que vos vou apontar agora, talvez os mais conhecidos de SJASTAD, assim como um outro que existe e é bastante referenciado na literatura de Antonacci. Portanto, estes critérios de diagnóstico descritos pelo Cervicogenic Headache International Study Group são bastante associados ou podem ser bastante incorporados na prática clínica da fisioterapia. Existem alguns critérios major que são bastante frequentes. Sinais e sintomas de envolvimento cervical. Isto está relacionado basicamente com fatores que agravam ou aliviam os sintomas. Aparecimento da cefaleia com movimentos ou com posturas mantidas da cervical e também a existência de uma pressão externa, uma sensação de tensão a nível da região suboccipital ou na região da cervical superior. Algo que é apontado como um critério bastante frequente é também a restrição da amplitude do movimento na cervical, algo que vamos falar um pouco mais à frente. Também existem algumas situações de dor não só a nível suboccipital, com irradiação para a região orofacial, mas também a nível da cervical, do mesmo lado, do ombro ou mesmo do membro superior. A cefaleia é tipicamente unilateral, sem alterações do lado de sintomas. As características da cefaleia são bastante variáveis. Pode ser moderada a severa e habitualmente, isto é bastante importante, começa na cervical. Os episódios podem ter uma duração bastante variável ou flutuante e em situações mais crónicas pode inclusivamente ser contínua. Outras características de alguma importância têm a ver com a medicação que o paciente habitualmente toma e que tem um efeito marginal, como a indometacina, como ergotamina e triptófanos. Habitualmente, existe também, não pouco frequentemente, uma história de um traumatismo cervical ou de um traumatismo cefálico, habitualmente relacionado com o início dos sintomas também. Portanto, algumas características que aqui temos que poderão e deverão ser adicionadas à nossa avaliação subjetiva, no sentido de entendermos se faz sentido colocarmos uma primeira hipótese a ser confirmada depois com a nossa avaliação física, com os nossos testes ortopédicos. Estes critérios de diagnóstico do Cervicogenic International Study Group foram alvo de investigação também. É um processo de classificação que tem uma fiabilidade bastante razoável e é indicado também que se tivermos 7 ou mais critérios dos apontados anteriormente, é possível diferenciar a cefaleia cervicogénica de enxaqueca e de cefaleia tensional com uma elevada sensibilidade e uma moderada especificidade. Se a dor, para além disso, se a dor se iniciar na cervical e irradiar para a região frontal e se for unilateral,
a probabilidade de diagnóstico correto aumenta também significativamente. Portanto, alguns fatores que temos aqui já para considerarmos na nossa avaliação subjetiva e baseados em alguma investigação relevante. O diagnóstico diferencial, como dissemos inicialmente, não é simples, até porque existe alguma sobreposição de sintomas em vários subtipos de cefaleia. Há poucos sintomas únicos num tipo de cefaleia. Essa sobreposição também leva a que seja mais difícil fazermos uma boa diferenciação. Quer a enxaqueca, quer a cefaleia cervicogénica são tipicamente unilaterais. A dor cervical está presente em 70% de enxaquecas, por exemplo. O facto, então, de haver uma subclassificação de enxaqueca não significa que não possa haver uma apresentação mista também, em que seja necessário direcionarmos a nossa intervenção para os sinais e sintomas de origem cervical. 64% de utentes com enxaqueca apresentam dor cervical durante episódios. Mais uma vez, a relevância da cervical mesmo para outros subtipos de cefaleia. 33% de pacientes com cefaleia cervicogénica apresentam critérios da International Headache Society para enxaqueca. Portanto, a classificação nem sempre é bastante ou completamente clara e muitas vezes a nossa avaliação é que vai determinar a relevância depois de uma intervenção a nível de fisioterapia. A posição cervical também é um fator precipitante comum a todos os tipos de cefaleias frequentes e intermitentes. Portanto, como sumário, o que eu vos queria dizer é que há necessidade de uma avaliação inicial, de acordo com os critérios internacionais. Existem os critérios da International Headache Society, que já nos dão alguma informação. A minha sugestão pessoal é que depois se aprofunda a avaliação através da aplicação dos critérios do Cervicogenic International Study Group, mais funcionais, mais relacionados com a nossa prática clínica, e a nossa avaliação basicamente vai continuar de um sentido de testes e hipóteses que vai terminar depois com a nossa avaliação física e depois com o teste de uma intervenção de tratamento específico e a avaliação dos seus resultados. Em tratamento, eu sei que o Edalberto depois vai falar em tratamento, também mais tarde, mas deixo-vos aqui algumas estratégias de tratamento para que possam começar a investigar. Sugiro-vos que façam uma pesquisa na PubMed sobre este método de tratamento bastante inovador. Existe já alguma investigação sobre os seus efeitos imediatos. Estão ainda a estudar os efeitos a longo prazo, mas é um método de tratamento bastante promissor. Fiz alguma destreza técnica para conseguir fazer este teste, mas com prática é possível. Eu próprio estou a começar a treinar agora também. Eu gosto especialmente da parte final, por isso agora vou puxar o vídeo um bocadinho à frente. Tratamento consecutivo, com mais pressão, mais resultados garantidos. Não experimentem isto em casa. Continuando então com coisas sérias, falaremos um pouco da avaliação física da cervical superior neste tipo de utentes. Basicamente, no nosso teste de hipótese, o que vamos fazer é testar estruturas a nível articular, testar estrutura e função a nível muscular e a nível aerodinâmico também, para que possamos identificar o que tratar depois a nível de disfunções musculoesqueléticas. Várias disfunções musculoesqueléticas têm vindo a ser associadas a cefaleias cervicogénicas. Isto é um sumário de algumas alterações que têm vindo a ser apontadas na investigação. Por exemplo, a nível de análise postural, de avaliação postural, é frequentemente indicada a existência de uma anteriorização da cabeça com um aumento do ângulo crânio-cervical. Isto não é consensual na literatura, mas existe alguma que evidencie estas alterações. Algo muito importante e mais consensual é o facto destes utentes apresentarem restrições de amplitude de movimento. Muito frequentemente,
a rotação ou as rotações estão limitadas, assim como a extensão, muito embora outras direções, outros movimentos possam estar limitados. Algo bastante importante é a disfunção à palpação da cervical superior. O que é que isto quer dizer? Que quando fazemos a nossa palpação acessória da cervical superior, é possível nestes indivíduos reproduzir os seus sintomas. A nível muscular, alguma investigação referencia a simetria a nível de tensão e de extensibilidade muscular. A nível muscular, então, também, alterações no controle motor são frequentemente apontadas com alteração de força e endurance a nível de musculatura cervical. Existe mesmo evidência confirmatória de alterações morfológicas a nível dos flexores cervicais profundos, que são estabilizadores locais da nossa coluna cervical. Paralelamente, têm vindo a ser apontadas alterações a nível de mecanosensibilidade do tecido neural, assim como alterações do sistema de controle postural. Sendo assim, os nossos testes físicos, aqueles que selecionamos para fazer a nossa avaliação destes utentes, deverão incidir nesta vertente. Uma questão que se coloca frequentemente na prática clínica é: que testes clínicos devo utilizar? Dentro dos imensos testes que existem descritos na literatura, quais é que são realmente bons, quais é que são realmente úteis para eu poder selecioná-los? Então, basicamente, vamos rever aqui alguns conceitos que me ajudam depois a melhor analisar a investigação existente. Vamos imaginar que tenho um grupo de 50 pessoas que têm a doença X e um grupo de 50 pessoas que são saudáveis, que não têm essa doença. Eu vou-lhes aplicar um teste e vou verificar qual é a capacidade deste teste de encontrar os verdadeiros positivos nos verdadeiros doentes. Okay? Os verdadeiros testes positivos nos verdadeiros doentes. Então, ao fazer esse teste, eu tive 48 resultados positivos no teste, em 50 que efetivamente tinham a doença. Isso dá um valor de sensibilidade. 48 testes positivos em 50 que tinham a doença, multiplico por 100 e tenho o valor, de sensibilidade. A especificidade é precisamente o contrário. É a capacidade do teste encontrar os verdadeiros negativos nos saudáveis. Então aqui eu tive no meu exame 47 exames negativos em 50 possíveis. Multiplico por 100 e tenho um valor de especificidade. Algo importante também são os valores preditivos, positivos e negativos. É a capacidade, ou é a percentagem, de encontrar os verdadeiros positivos entre os diagnosticados como positivos. Para simplificar. 48 testes positivos em verdadeiros positivos, ou seja, em pessoas que verdadeiramente tinham a doença, a dividir por 51. Ou seja, eu tive 3 falsos positivos aqui, em indivíduos que não tinham a doença. Portanto, 48 testes positivos em 51 que foram identificados como positivos. Isso dá um valor preditivo positivo de 94%. E precisamente o contrário para o valor preditivo negativo. Ok? Portanto, são nomes complicados, mas o que eu quero salientar aqui é que teremos que selecionar testes com altos valores de sensibilidade e especificidade, se possível as duas coisas em conjunto, se não, selecionar testes com boa sensibilidade e outros com boa especificidade, para eu realmente não deixar escapar pessoas que tenham doença e para que possa afastar outras possibilidades para ter um diagnóstico mais específico. Então, que testes clínicos é que eu vou utilizar ou não? Existe investigação sobre isto, sobre esta temática. Uma bastante curiosa, basicamente foi um estudo de Delphi, em que se perguntou a 17 experts internacionais em cefaleias que testes é que utilizariam. Foram sugeridos 26 testes diferentes para cefaleias cervicogénicas, de acordo com o que aparece mais frequentemente escrito na investigação. Basicamente foram questionados sobre
Que testes selecionariam para cada subtipo de cefaleia? Para cefaleias cervicogénicas, ou tensionais ou enxaquecas. Houve consenso apenas em 11 testes, portanto, 11 testes, os 17 experts concordaram que seriam relevantes para este tipo de disfunções. Eles acabaram por concluir que os testes não deveriam ser específicos para um tipo de cefaleia só, mas utilizar esta bateria de testes para todos os subtipos de cefaleias para basicamente identificarem alguma alteração musculoesquelética que poderá ser tratável depois com fisioterapia. Adicionalmente, foram identificados testes adicionais para algumas condições clínicas específicas. Então, dos testes selecionados temos a palpação de C0C3 da cervical superior, o teste de flexão-rotação, que já vamos falar sobre ele com mais detalhe, o teste de flexão crânio-cervical, que é um teste de controle motor para a musculatura estabilizadora local da cervical, a avaliação da amplitude do movimento cervical ativa, a avaliação da posição anteriorizada da cabeça, palpação de trigger points, talvez mais relevantes para outros subtipos de cefaleias, testes musculares da cintura escapular, PIVAMs, testes de mobilidade da coluna cervical, a possibilidade de se reproduzirem e eliminarem sintomas, screen da torácica e movimentos combinados. Portanto, esta foi a bateria de testes selecionada por estes experts a nível internacional. É de realçar que eles tinham um background científico e clínico bastante diferente, e algo que é importante salientar também é que dos testes que eles selecionaram, nem todos tinham sido alvo de uma investigação aprofundada, ou seja, nem todos tinham aquelas características que falámos há pouco, nem todos eram sensíveis, ou específicos, ou válidos, ou inclusivamente fiáveis. Okay? Portanto, existe necessidade de mais investigação nestes testes. De todos os testes que têm vindo a ser descritos na literatura, então, à parte desta opinião de experts internacionais, é importante identificarmos quais é que têm mais precisão diagnóstica, como comentei há pouco. Esta revisão sistemática, publicada há relativamente pouco tempo, tentou precisamente identificar isso com base em investigação publicada. Foram avaliados vários testes, de acordo com a sua fiabilidade, mas também a sua sensibilidade e especificidade, para que assim possamos selecionar aqueles que são mais úteis no diagnóstico de cefaleia cervicogénica. O teste de flexão-rotação, que já explicarei o que é, será aquele que tem maior precisão diagnóstica. Testes de palpação, mobilização acessória segmentária, também são testes com boas características e investigadas. E um cluster de testes de amplitude de movimento cervical, palpação e testes de flexão craniocervical serão também relevantes. Então, de acordo com esta investigação, poderemos planear que tipo de teste, que tipo de avaliação física é que nós vamos utilizar. O teste com maior precisão diagnóstica é, sem dúvida, o teste, pelo menos dos investigados, como é lógico, o teste de flexão-rotação. É um teste que muitos de vocês já conhecerão, certamente é um teste utilizado no conceito Mulligan, muito frequentemente, para identificar utentes com cefaleia cervicogénica e disfunção de C1-C2. Basicamente é um teste de mobilidade Atlas Axis. Okay? Qual é a ideia? É basicamente mantermos a cervical em flexão máxima para assim podermos isolar o movimento de rotação à cervical superior, especificamente a C1-C2. É um teste bastante específico, é um teste bastante sensível também e é um teste que nos permite de imediato identificar a disfunção de C1-C2. A amplitude normal será de 40 a 44 graus para cada um dos lados, e um teste positivo é considerado positivo quando há uma amplitude inferior a 32 graus, seja essa limitação por dor ou por resistência. Para além disso, é um teste com elevada fiabilidade intra- e interobservador, ou seja, se o fazemos repetidamente, chegamos a resultados consistentes, congruentes. Se o fazemos dois fisioterapeutas diferentes também, teremos também valores bastante aproximados. Clinicamente é um teste bastante interessante, inclusive para monitorizar alterações no paciente. Há uma correlação da amplitude de movimento deste teste de flexão-rotação
com a frequência, duração e intensidade da cefaleia. Muita investigação então sobre este teste, só vos vou apontar alguma então. Então, basicamente, nesta investigação houve 2 subestudos diferentes. Um dos estudos tinha por objetivo determinar a capacidade de avaliadores com experiência e avaliadores sem experiência em identificarem indivíduos com cefaleia de origem de C1, C2. Os avaliadores com mais experiência tiveram valores de sensibilidade muito elevados, 91%, e de especificidade também elevados, entre 85% a 90%. Os menos experientes tiveram valores ligeiramente abaixo, 83% para a sensibilidade e entre 83% e 92% para a especificidade, mas mesmo assim são valores considerados bastante positivos para um teste diagnóstico. Houve uma precisão de diagnóstico de 89%, o que é bastante positivo para um teste manual. O teste de flexão-rotação foi avaliado em várias investigações, estou-vos a apontar aqui algumas só a título de exemplo para verem a sua importância. Nesta investigação, publicada no Journal of Headache and Pain, chegou-se à conclusão que este teste tem uma capacidade de diagnóstico, uma precisão diagnóstica de 85%. Comparou-se a mobilidade no teste de flexão-rotação em indivíduos com cefaleia cervicogénica, em indivíduos com enxaqueca e indivíduos com apresentação mista. E chegou-se à conclusão que o cut-off point, ou seja, o ponto a partir do qual era possível discriminar estes 3 subtipos de utentes, eram 30 graus. Portanto, uma utilidade clínica bastante positiva, bastante interessante. Esta última investigação que vos apresento também avaliou a validade diagnóstica do teste de flexão-rotação, comparou a amplitude dos movimentos e a capacidade de discriminação deste teste em cervicogénicos, em enxaquecas e em assintomáticos. Valores de sensibilidade e especificidade também muito elevados, 91% e 90% respectivamente, com 91% de precisão de diagnóstico, bastante importante também. Portanto, sem dúvida que será um teste a adicionar ou a não esquecer, saliento melhor, à nossa avaliação física. A palpação da cervical, a palpação com movimentos acessórios, também tem vindo a ser identificado como algo bastante valioso na nossa avaliação. Basicamente, mais como testes de provocação de sintomas e não como testes de avaliação de quantidade de movimento. Este estudo, já de 2006, publicado na Austrália por este grupo de investigadores, chegou à conclusão que a palpação tem 80% de sensibilidade na avaliação de presença de alterações musculoesqueléticas em indivíduos com cefaleia cervicogénica e sua diferenciação com indivíduos com enxaqueca e indivíduos saudáveis. Se atentarmos aqui no gráfico, basicamente, que segmentos é que foram palpados na investigação e qual a percentagem de positivos à palpação. Portanto, sem dúvida que os segmentos C0, C1, C1, C2, C2, C3, C3, C4 também, mas não tanto, são provocativos, muito especificamente em indivíduos com cefaleia cervicogénica, enquanto que nos outros grupos avaliados a quantidade de indivíduos em que os sintomas foram provocados foi bastante diminuta. Uma última investigação que vos apresento foi uma publicada também por Gwen Zhu, na Austrália, em que se tentaram identificar alterações musculoesqueléticas em vários tipos de cefaleias. Então tínhamos 4 grupos em investigação: cervicogénicos, enxaqueca, tensional e grupo controle, e tentou-se verificar quais as alterações presentes em cada um destes subgrupos e que características é que permitiriam diferenciar e isolar os pacientes com cefaleia cervicogénica dos outros subtipos de cefaleias. Aqui foi identificado um cluster de testes. 3 fatores foram identificados como importantes no diagnóstico de cefaleia cervicogénica: alterações de amplitude de movimento cervical, fisiológica,
Teste de flexão crânio-cervical, este que vemos aqui em cima, é um teste de controle motor, especificamente, e, uma vez mais, dor à palpação nos segmentos de C0 a C4. Em conjunto, se estes 3 testes são positivos, dão-nos 100% de sensibilidade e 94% de especificidade ao isolar, ao diferenciar os pacientes com cefaleia cervicogénica relativamente a controlos, enxaquecas ou com cefaleia tensional. Então, temos aqui uma quantidade de investigação já bastante significativa que nos permite direcionar então a nossa intervenção, direcionar um pouco a nossa avaliação. A ideia é introduzirmos este novo conhecimento no nosso raciocínio clínico, na nossa avaliação, para que deste modo seja possível planear uma melhor intervenção ao nível de tratamento também. Se pensarmos a nível segmentário e a nível de progressão, sem dúvida que havendo uma suspeita de envolvimento cervical num utente com cefaleia, será interessante utilizarmos os critérios diagnósticos da International Headache Society para ver se se encaixa o nosso utente nesses critérios. Em seguida, de uma forma mais funcional, talvez utilizar os critérios diagnósticos do Cervicogenic International Headache Group, disse bem, que são mais funcionais, como disse há pouco, e têm mais que ver com a nossa avaliação de fisioterapia. Em seguida, sem dúvida, utilizar a nossa palpação será importante. Tem um valor de sensibilidade bastante elevado e um valor bastante baixo de valor preditivo negativo. E em seguida, sem dúvida, o Flexion Rotation Test, o teste de flexão-rotação, que sem dúvida tem um valor bastante importante a nível de especificidade e a nível de valor preditivo positivo. Paralelamente, sem dúvida, o Cluster Test que vos falei antes. Okay? A palpação já o comentamos, mas adicionar também o teste de flexão crânio-cervical, teste de controle motor, e adicionar também a avaliação da amplitude do movimento ativo. Sem dúvida que deste modo teremos um raciocínio clínico sustentado para que possamos suspeitar do envolvimento da cervical superior neste tipo de utentes com cefaleia e assim planificarmos uma melhor intervenção. Em seguida, julgo que às 9 da noite, hora do Brasil, o Edalberto vai-vos falar um pouco sobre a utilização do conceito Mulligan, da abordagem do conceito Mulligan no tratamento deste tipo de cefaleias. É sem dúvida uma das estratégias, conjuntamente com outras técnicas de terapia manual e técnicas de exercício e também educação ao utente que deverão ser investigadas. Com isto termino a minha apresentação. Não é uma nova estratégia da intervenção em fisioterapia, mas se calhar já estão com a cabeça em água de tanto me ouvir. Eu espero que possam voltar a ouvir a minha intervenção. Espero que tenha sido útil de algum modo para a vossa prática clínica. É por isto que a investigação é importante. A investigação não é importante só para se terem uns artigos publicados, a investigação é importante para podermos utilizar essa informação para melhor servir os nossos utentes. Resta-me agradecer pela vossa paciência, resta-me agradecer uma vez mais ao convite que me foi endereçado. Estou disponível para qualquer tipo de questão, tenho os meus contactos neste último slide. Foi um prazer partilhar convosco estes momentos. Tudo bom? Até uma próxima.